Como funciona a Receita Federal na Espanha? Por que ela existe? Pelo que entendi, como órgão regulador da tributação ou órgão arrecadador para o Estado, pode-se chamar assim, ela tem algumas particularidades extremamente peculiares na Espanha em comparação com outros países. Bem, aqui temos que dizer que, antes de tudo, a Espanha é referência. Em arrecadação, a agência tributária praticamente dá uma aula para outras agências tributárias sobre como arrecadar mais. E aqui, além disso, temos que acrescentar que cada vez mais vemos práticas mafiosas por parte da agência tributária para arrecadar mais, cobrar mais juros ou aplicar sanções maiores. Na verdade, recentemente houve uma denúncia feita por um escritório de advocacia do Reino Unido por esse tipo de prática. Ou seja, já foi chamada a atenção. A Europa chamou a atenção da agência tributária pela agressividade que está tendo contra o contribuinte. Ao que você se refere, quero que você especifique o tema da agressividade. Ou seja, quero que a gente aprofunde um pouco em como eles operam. Bom, eu acho que aqui o que o público precisa entender é que os inspetores têm um bônus por produtividade, ou seja, por arrecadação. Quanto mais um inspetor arrecada, mais dinheiro ele ganha. Na verdade não é, pessoal, vai para um fundo dividido. Mas, no final, a remuneração de um funcionário da agência tributária está relacionada com o que ele arrecada. Claro, há um interesse, porque realmente esse bônus não depende depois do que esse funcionário provar. Que realmente o empresário fez algo errado e não pagou uma série de impostos. Mesmo que ele esteja errado ao levantar a ata, isso pode ser resolvido nos tribunais em 5 anos. Ao contrário da agência tributária, esse funcionário vai receber um bônus. Então, mesmo sem razão, o valor cobrado do empresário será dividido entre os inspetores? É isso mesmo? Ou é que... São praticamente Al Capone, Alibaba e os 40 ladrões extorsionadores puros e duros? Tanto a agência tributária quanto a Seguridade Social, que considero até pior... Como assim a Seguridade Social é pior? A Seguridade Social é mais agressiva que a agência tributária. É difícil falar com eles diretamente, eles fizeram um auto contra você... Eles podem te registrar de ofício e você não pode mais contestar. Agora vá aos tribunais e daqui 3, 4 ou 5 anos conversamos. É preciso considerar que o Estado recorre sem custos. Ou seja, eles vão até o fim e muitas vezes nem vão ler sequer as alegações que você fizer. Ou seja, quer dizer, pagamos impostos abusivos. Muitas vezes, contra os empresários e as pessoas produtivas, são abertos processos completamente injustos. E além disso, nem sequer te dão o direito de dizer: vou ler o que você tem a alegar, talvez eu tenha me enganado. Porque eles se beneficiam diretamente dessa extorsão, poderíamos chamar assim. É realmente uma extorsão. E além disso, eles te tratam como se você fosse um criminoso. Isso não ocorre em outros países. Lá, fazem uma verificação, é possível conversar, marcar uma reunião com o funcionário e entender o que houve. Muitas vezes dizem: você errou, mas não multam. E pronto, você tem que pagar isso que te corresponde e só. É um procedimento que se conversa. Aqui na Espanha pode ser que você nem tenha feito nada de errado, mas se o inspetor quiser dizer que você fez algo errado, ele te dá uma multa. Resolvemos isso nos tribunais. Antes dos tribunais, é preciso passar pelos tribunais econômicos administrativos, que na verdade são funcionários da Receita Federal, não tribunais de direito. E é curioso que 60% das reclamações que chegam a esses tribunais são decididas a favor do contribuinte. Ou seja, até mesmo eles, 60% das vezes dão razão ao contribuinte que eles extorquiram. Mas claro, agora você gasta do seu dinheiro para fazer uma reclamação econômico-administrativa. Pode ser que você ganhe, não acontece nada, e assim fica a situação. Se não te derem razão, terá que ir ao tribunal e buscar um advogado ou procurador. São anos de litígio e ninguém quer passar tanto tempo preocupado com questões fiscais. Todos buscam tranquilidade. E por que a lei é tão ambígua? Ou seja, vocês disseram que as pessoas também procuravam vocês por causa de insegurança jurídica, questão de jurisdição, como assim? Isso é possível porque a lei não é clara. Porque assim eles podem cobrar mais, podem pegar mais aluguéis que ficam de fora. Bom, melhor dizendo, né? Porque assim eles podem permitir que haja menos aluguéis que fiquem de fora, que fiquem sem pagar impostos.
No final, isso é sobre pagar. Dito por um inspetor da Receita Federal, se eles definirem mais a lei, eles se limitam. Ou seja, deixam de fora situações que talvez também queiram pegar. Então, o que é melhor? Bom, deixamos aqui um plano cinza indeterminado que dê margem para discussão e aí veremos se nos interessa ou não discutir, dependendo de quais situações tributárias. Muitas vezes, por causa disso, mudar de residência e ir para outro país se torna uma verdadeira odisseia. É uma verdadeira aventura com riscos, porque o contribuinte não sabe ou, às vezes, é difícil saber se realmente está gerando obrigações com a Receita Federal. Muitas vezes, mesmo fazendo tudo certo, vimos que há uma verdadeira perseguição contra essas pessoas que vão embora. É que me parece algo absolutamente alucinante. E o pior é que, se você pensar, eu pago esses impostos, mas não importa o valor e sim como te tratam. Vou contar um caso pessoal. Pedi um empréstimo no banco. Me pediram minha situação com a Receita Federal e meu contador. E claro, eu estou em dia com a Receita, não devo nada. Mas o que acontece? Se forem cobrar algo da conta da empresa, devem te notificar caso haja saldo insuficiente ou outro motivo. Eu não fui notificado. E pelo que eu entendi, se eu ficasse um ano sem pagar essa taxa trimestral, eu seria sancionado. Ou seja, eu percebi o que eu estava fazendo. Quer dizer, eu não tinha pago um dinheiro que achava que já estava pago, única e exclusivamente porque eu pedi um empréstimo e precisava de uma verificação. Se eu não tivesse pedido o empréstimo, se eu não tivesse feito a verificação, eu não soube que não paguei alguns impostos, pois ninguém avisou a mim ou ao meu contador. E muitas vezes eles sabem que há algum tipo de irregularidade e não te notificam porque esperam que esteja perto do 4º ano. Você sabe que a prescrição em nível administrativo é de 4 anos, então o que eles fazem é esperar. Esperamos 3 anos, quase prescreveu, aí chega a carta para você. Por quê? Assim eles recebem todos os juros desde o descumprimento. Eles podiam ter avisado se já tinham isso no sistema, certo? Eles veem essa informação. É que me parece absolutamente inacreditável. E ainda por cima, o pior é o que vocês disseram, que depois eles gastam isso com prostitutas, cocaína, e depois eles sim repartem envelopes de dinheiro e tal. Para Santos Zerdan, com os envelopes que pegava, ninguém cobrava dele a declaração dos milhões ou centenas de milhares recebidos para dar obras públicas sem licitação. E como você disse, o tratamento não é igual. Dependendo de quem você seja, você recebe um tratamento diferente. Só precisamos olhar para o irmão de Pedro Sánchez. Esse tipo de mudança de residência seria inviável. E para qualquer outra pessoa,